Agora nós vamos fazer os chifrinhos, que é um pouquinho enjoado porque é muito pequenininho, muito apertado. Mas vamos lá, com calma a gente consegue. Nós vamos montar aqui 6 pontos baixos, naqueles pontinhos que nós deixamos na abertura aqui. 1, 2, aqui na lateral eu faço o terceiro, nos 2 pontinhos das correntes eu faço às vezes a gente tem que usar uma agulha mais fina para puxar, abrir um pouquinho o ponto, porque fica muito apertado. Quatro, 5. Aqui entre uma carreira e outra eu faço o sexto. Primeira carreira nós fizemos 6 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais 2 carreiras somente com pontos baixos. Com atenção para não pegar os 2 lados assim, para ele não ficar fechado. A carreira 4, nós vamos fazer uma diminuição. Só que, na hora de fazer, você preste atenção que eu comecei por aqui, mas você pode começar pelo outro lado, porque eu sou canhota, então meu trabalho corre diferente de um destro. A diminuição vai ficar na parte externa do trabalho. Então, eu vou começar com uma diminuição. Mais 4 pontos baixos. É difícil fazer porque é muito apertadinho.
Na carreira 5, nós vamos fazer somente pontos baixos, 5 pontos baixos. Na carreira 6, nós vamos fazer uma diminuição, três pontos baixos. E a última carreira, nós vamos fazer uma diminuição, e 2 pontos baixos. Corto o fio e arremato. O outro, eu vou virar ao contrário o trabalho para poder ficar também pro lado de fora, que eu quero que as diminuições fiquem do lado de fora, para ele ficar com essa inclinação mais para dentro, ó. Se não fizer essa diminuição do lado de cá, ele vai ficar para fora. Eu quero ele mais inclinadinho para dentro. Agora nós vamos fazer os detalhes que ele tem no rosto. Eu vou deixar um fio grande para já costurar. Vou fazer o primeiro ponto aqui, a primeira corrente. Não vou apertar, vou deixar para trabalhar nessa corrente mais uma corrente, fazendo 2 correntes. Agora, a primeira carreira nós vamos trabalhar um ponto baixo, puxa esse fio para apertar o nozinho, 2 correntes, vira. A segunda carreira a gente vai fazer nessa primeira corrente que a gente fez aqui, um ponto baixíssimo, e um ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho, um ponto baixo, 3 correntes, vira o trabalho, na segunda corrente, um ponto baixíssimo,
Na última corrente, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Ficamos com 2 pontos baixos. Uma corrente, vira, 2 pontos baixos, duas correntes, vira, um ponto baixíssimo, dois pontos baixos, uma corrente, vira, dois pontos baixos, três correntes. Ponto baixíssimo, na última corrente, um ponto baixo, assim a gente faz um aumento, e mais 2 pontos baixos. Uma corrente, vira, 3 pontos baixos, três correntes, vira, um ponto baixíssimo, um ponto baixo na última corrente e os 3 pontos que a gente já tinha. A gente fica com 4 pontos baixos. Corrente, vira, 4 pontos baixos, duas correntes, vira, um ponto baixíssimo, 4 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Ele vai servir como um ponto alto. Vamos fazer aqui na base onde a gente fez as correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vira o trabalho, 1, 2, 3 correntes. No mesmo ponto aqui na base das correntes, você faz mais um ponto alto. E nos próximos, mais 3 aumentos. 1 aumento. 2 aumentos. E naquela corrente que a gente fez o ponto baixíssimo, a gente faz o 4º aumento. Vira o
correntes. Dois pontos baixíssimos nas correntes. Assim. Fica sobrando uma. A gente vai fazer aqui, na base aqui, um meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Três correntes. Volta trabalhando dois pontos baixíssimos nas correntes. Um ponto alto no mesmo ponto de base, fazendo um aumento. Agora, nós vamos trabalhar a mesma sequência que a gente fez aqui. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. E na última, um ponto alto. Três correntes. Volta fazendo dois pontos baixíssimos. E aqui a gente vai pegar o ponto aqui por trás, passar a alça do ponto da corrente pela agulha, puxar para trás e arrematar. A gente enfia esse fio aqui no meio dos pontos feitos. Puxa para lá, deixa um ponto e passa de volta para travar esse fio e pode cortar. Agora, naquela última carreira de ponto baixo que a gente fez, a gente vai pegar o ponto do meio, vai fazer uma ponto deslizante aqui, não aperta muito, deixa ele um pouquinho maior, vai passar por aqui, vai fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Volta fazendo dois pontos baixíssimos. Essas correntes que sobraram vão servir como ponto alto. Nós vamos fazer no mesmo ponto de base mais 4 pontos altos. Três correntes, dois pontos baixíssimos e arremata da mesma forma que arrematou o outro. Puxa a alça para trás
e arremata. Vai esconder o fio do mesmo jeito. E tá pronto essa barbatana aqui. Ai, eu não acredito. Agora, para fazer a que fica acima do olho, é o mesmo processo, só que nós não vamos fazer a mesma quantidade de aumentos. Nós vamos fazer as 2 correntes, um ponto baixo, duas correntes, vira, faz o ponto baixíssimo, um ponto baixo, uma corrente, vira, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixíssimo, um ponto baixo na última corrente, mais um ponto baixo. Agora nós vamos fazer esse procedimento até chegarmos a ficar com 5 pontinhos desse aqui. 2 pontos baixos, 2 correntes, vira, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, uma corrente, 2 pontos baixos, 2 correntes, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos. Vai seguindo até ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos na beira. 1, 2, 3, 4. E arremata. Pronto. Aí, quando for fazer a outra barbela, presta atenção na hora de colocar essa acréscimo, porque ela vai ter que ser virada ao contrário e ela tem que ser posta do outro lado, senão ela vai ficar para baixo. Vamos montar as barbatanas no lugar. Coloca direitinho onde você quer que fique. Se você quer cobrindo bem os olhos ou mais afastado, você escolhe a posição que você quer colocar. Pode ser assim, cobrindo menos o olho, pode ser mais para cá, cobrindo mais o olho. Você escolhe qual a posição que você quer, com um olhar mais feroz ou um olhar mais suave, vai depender da posição que você colocar a barbela aí. Eu vou fazer assim.
Escolhi o lugar que eu quero, agora vou costurar com a agulha de tapeceiro. Essa aqui na realidade não é uma agulha de tapeceiro, mas ela é melhor para costurar, mais fina que as outras. Pega um ponto da base e um ponto da peça feita. Sempre prestando atenção para ver se não saiu do lugar. E evitando pular carreira aqui, para não ficar solto, né? Confere para ver se não saiu do lugar, se ainda está na posição que você queria. E vai assim até chegar lá em cima. Aqui em cima a gente vai pegar no chifre, vai ficar como se fosse uma continuação do chifre. Pronto. E arremata. E esconde o fio dentro da cabeça. Pronto. Parte de baixo é o mesmo processo. Costura, pegando um ponto do trabalho e um ponto da cabeça, até chegar aqui. Essa parte aqui você não costura. Essa parte aqui eu costuro por baixo, que fica mais fácil. E vai dar o efeito que eu quero, que ele fique assim, virado para cima. Chega nesses últimos pontos aqui, eu passo a costurar por cima, porque eu quero que ele fique assim. Então eu pego por cima. Eu pego por cima porque eu quero que ele fique virado para baixo aqui. Pronto. Assim ele fica na posição que eu quero. E arremato. Algumas coisinhas que eu queria passar para vocês. Aqui, não importa quantos pontos ficarem aqui, se o seu tiver que ser menos ou mais, o importante é que você pare nesse lado do trabalho e comece a fazer o leque pegando nesse lado onde fica a ponta. Se você parar com 3 pontos, você faz um ponto alto normal. Se você precisar parar com 5, você faz com ponto duplo, para poder acompanhar o tamanho do ponto aqui, da distância aqui, para ele não ficar encurvado. Se você achar que precisa maior quantidade de pontos aqui, também não tem problema. Outra coisa,
Aqui na hora de costurar, eu me adapto melhor pegando um ponto aqui e depois passando pela aba solta. Fica mais fácil de manter ele em pé. E na hora de pegar também, você atravessa aqui, depois joga pra cá. Aqui na cauda, você vai reduzir até ficar um pontinho só, para poder ficar fininho. Agora nós vamos trabalhar as pernas, a asa e o detalhe do peito.